Esse corte é o oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O sorteio é quinta-feira, às 15h, na CBF, para ver a ordem dos jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Alguém entra com vantagem para você? Ah, garotinho, eu acho que o Atlético chega mais inteiro para essa situação, né? Até por estar em boa fase na Libertadores também e na Copa do Brasil. Por mais que tenha feito gol só no fim, o Atlético me parece mais com um trabalho contínuo do Milito na comparação ao Felipe Luiz, que ainda vai ter a ausência do Bruno Henrique, né? O Flamengo tem muitos desfalques, o De La Cruz saiu sentindo. Então, assim, olhando para os elencos, para os momentos, né? Eu vejo o Atlético num viés de crescimento. Mas acho que esse fator aí do sorteio tem muito peso na classificação. Acho que no título, né? Quem jogar o segundo jogo em casa, acho que tem uma vantagem bem interessante. Jogar diante de duas torcidas apaixonadas que lotam o estádio o segundo jogo em casa, acho que pode ser o sorteio também um fator a mais. Que as semifinais mostraram que quem jogou a segunda em casa se deu mal. Mas aí tinham times bem melhores, né? Isso. O Flamengo é bem mais time que o Corinthians e o Atlético é bem mais time que o Vasco. Você concorda, Vaguinho? Os dois times são superiores, mas você vê, os dois jogaram em casa, tanto o Vasco quanto o Corinthians, e foi... Foi no detalhe. Foi duro, foi Foi crespado. Foi por muito pouco que o Corinthians e o Vasco não se classificam. O gol do Hulk sai quase aos 40 do segundo tempo. O Corinthians teve praticamente o jogo inteiro para fazer um gol para levar para os pênaltis. Então, assim, tem uma vantagem. Sem São Januário, o jogo foi uma pressão absurda. O jogo lá em Itaquera foi também uma pressão muito grande. Então, eu acho que isso também pode ser um diferencial. Acho que os dois times... O Galo tem um problema porque, assim, por estar em mais uma competição na Libertadores, isso talvez possa atrapalhar. E os dois times fisicamente, o Hulk parece estar com um problema físico, está se arrastando. Paulinho ali tá. O Paulinho está segurando o Paulinho só para as Copas, está fazendo um tratamento também. Então, alguns jogadores do Galo também estão sentindo muito. E alguns jogadores do Flamengo. O Arrascaeta visivelmente está com problemas físicos e o Flamengo está prolongando isso até o final da temporada. O De La Cruz saiu machucado. Caiu de produção. Então, tem vários jogadores que estão sentindo isso também. Então, assim, quem conseguir fisicamente chegar mais inteiro, talvez leve essa vantagem. Fora o jogo final em casa, que realmente acho que muda tudo, né? O primeiro jogo, às vezes, decide e... Encaminha, né? E é até vantajoso, né? Dependendo do cenário. Aconteceu com o Atlético, aconteceu com o Flamengo. Faz um placar bem interessante e pode jogar pelo empate fora, né? Um 2-0, de repente, podendo até perder por um gol de diferença. Mas pela qualidade dos dois times, eu acho pouco provável que, independentemente de quem jogue o primeiro jogo em casa, tenhamos um 2-0, um 3-1. Só a gente fazer um levantamento aí recente. Na Libertadores, Fluminense contra o Atlético Mineiro foi 1-0 aqui no finzinho e lá 2-0 também no finzinho, ou seja, placares apertados. Então, mas esse jogo foi mentiroso. Porque assim, o Atlético Dominou passou por cima no segundo jogo. No segundo jogo. Sim. Era pra ser, o Flamengo não jogou. O Fluminense jogou muito recuado. Mas eu estou dizendo assim, as vantagens dos jogos de ida, o Botafogo contra o São Paulo foi empate. O Botafogo contra o Palmeiras na Libertadores, vantagem mínima. Assim, tudo um pra lá ou um pra cá. Então, dificilmente alguém abre uma vantagem que você fale assim, 2-0, 3-0, acabou. Tá muito difícil, tá muito parelho.